Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a realização de mais uma sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. E na ocasião, o novo desembargador do TRF1, Flávio Jardim, um dos indicados pela OAB para ocupar a vaga destinada à advocacia no tribunal, reafirmou seu compromisso e diálogo aberto com toda a classe. Acompanhe. Confesso que vir nesta condição que eu estou hoje, tendo tido a confiança deste Conselho, em votações bastante significativas e expressivas para mim, e depois tendo percorrido ainda todo o processo do 5º Constitucional, que nos leva a um diálogo com o Tribunal e depois com a Presidência da República, e tendo tido êxito na confiança dessas 3 partes desse processo, me fazem saber da responsabilidade que Deus e Vossas Excelências me confiaram para representar a advocacia perante o TRF da Primeira Região. Como eu disse aqui na ocasião em que me apresentei ao Conselho, eu sou advogado. O 5º Constitucional, o texto constitucional diz que um advogado é 1/5 dos advogados, 1/5 dos membros do tribunal serão advogados. Então saibam que sei de onde venho, sei do que se espera de mim, do que tenho que fazer para tratar a advocacia com a dignidade, com a honra que ela merece perante o tribunal, e inclusive sendo também uma voz, de diálogo dos problemas que Vossas Excelências, que os conselheiros seccionais, que todos os advogados dos seus estados enfrentam. Saibam que tem em mim um amigo, agora na condição de juiz, mas um amigo que, debaixo dessa camisa abotoada, guarda aqui a camisa de advogado. O recém-possado desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Eduardo Martins, também participou do Conselho Pleno. Na tribuna, ele reiterou seu compromisso com a advocacia ao se candidatar para integrar a lista sextupla da Corte. Hoje será o meu primeiro dia que entrarei em exercício na magistratura e não poderia deixar de, antes de iniciar nessa nova carreira, vir a esta casa aqui agradecer e também reafirmar o meu compromisso em defesa da Ordem dos Advogados do Brasil, da advocacia e da cidadania. E gostaria, como não poderia deixar de ser, fazer o meu último pedido como advogado, presidente, e pedir a todos vocês, mas dirigido ao presidente Beto, uma bandeira da ordem para que eu possa fincar em meu gabinete e estabelecer lá uma embaixada da advocacia. O Conselho Pleno aprovou por unanimidade o anteprojeto de lei que regulamenta o filtro de relevância. Detalhes que você acompanha agora. Em apertada síntese, o anteprojeto regulamenta a relevância da questão federal no recurso especial prevista na Emenda Constitucional número 125 de 2022. O texto constitucional dispõe que o recorrente, após a entrada em vigor da lei regulamentadora, deverá demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional versadas no recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, por manifestação de 2/3 dos ministros, poderá inadmitir o recurso especial por ausência da relevância das questões jurídicas que motivaram a sua interposição. A emenda constitucional presume ainda a relevância 1. Nas ações penais, 2. Nas ações de probidade administrativa, 3. Nas ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, 4. Nas ações que possam gerar ineligibilidade política, 5. Quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência dominante do STJ, e 6. Em outros casos previstos em lei. Eu trago no voto o texto constitucional e digo que o anteprojeto regulamenta a relevância da questão federal em virtude de o Superior Tribunal de Justiça, pelo enunciado número 8, ter esclarecido a necessidade de lei regulamentadora para passar a ser exigido um novo requisito do recurso especial. Assim,
é imprescindível a análise dos impactos da emenda constitucional número 125, 2022, e da futura lei regulamentadora sob a ótica dos jurisdicionados e do sistema de justiça. O cerne da discussão diz respeito aos impactos da relevância da questão federal sobre o sistema de justiça. O tema deve ser observado sob dois vieses, quais sejam relevância como filtro de um recurso especial, ou seja, como requisito de admissibilidade, e a relevância como técnica de formação de precedentes vinculantes. Esse tema foi debatido também na nossa comissão de estudos do Código, e depois a gente recebeu a incumbência de relatar esse voto aqui perante o Pleno. Sob o ponto de vista de filtro, a relevância da questão federal passou a ser um requisito de admissibilidade do recurso especial, sendo necessário o recorrente demonstrar a relevância para que o recurso possa ser conhecido e ser julgado no mérito. Dessa forma, quando o Superior Tribunal de Justiça entender que determinada questão de direito federal infraconstitucional não tem relevância, teremos como consequência a preponderância dos tribunais locais na resolução das causas, o que fortalece a atuação da advocacia nos estados, pois a ausência de relevância impedirá o conhecimento de futuros recursos especiais que versam sobre a mesma matéria. O que nós estamos a regulamentar hoje, não é, parte de uma emenda constitucional que teve uma participação efetiva da ordem para garantir a rigidez da organização do judiciário, presidente, no sistema federativo brasileiro. Nós descobrimos que no tramitar de uma PEC sobre a arguição de relevância, a Câmara dos Deputados já havia aprovado, sem ressalvas, presidente, uma proposta que emergira, entre outras, de uma iniciativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de alguns de seus ministros. E essa PEC, como aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, ela não estabelecia qualquer condicionante para que o superior pudesse dizer, ao apreciar um recurso especial, se a matéria nele veiculada ou discutida teria ou não repercussão, ou por outra, teria ou não relevância. A matéria aparecia completamente em aberto, dando ao Superior Tribunal de Justiça um poder absoluto de dizer o que é relevante ou de dizer o que não era relevante, sem qualquer condicionante. Também por unanimidade, o Conselho Pleno aprovou a alteração no rito da solenidade de prestação de compromisso de novos advogados e advogadas. O juramento passa a ser realizado com a mão sobre o peito em vez do braço estendido. A iniciativa é do vice-presidente nacional da Ordem, Rafael Horne. Tem aqui o item extra-pauta, que juntamente com o presidente Beto, nós recebemos aqui da colega Clarita Maia, que é da Comib, que agradeceu o voto e a posição tanto do IAB como da OAB, repudiando as manifestações antissemitas, e numa conversa trouxe para nós a sugestão que queríamos submeter a esse conselho, no sentido de alterar o artigo 20 do Regulamento Geral, referente aos juramentos que são feitos quando da entrega das credenciais, para que esses juramentos, ao invés de a mão direita estendida, fosse a mão direita no peito, para fins de não haver qualquer tipo de conotação, né, com a simbologia, com atos que no passado possam rememorar as tragédias humanitárias. E a ideia é que nós pudéssemos submeter, seria a modificação do artigo 20, o requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso: de pé e com a mão direita no peito, vírgula, perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da Subseção, e faz os dizeres. Seria essa a proposição que submetemos a esse colendo Conselho e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então o regime de votação, então aprovada a unanimidade, a modificação. A Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um parecer sobre o projeto de lei que propõe modificações na Lei de Execução Penal. O documento aprovado durante a sessão do Conselho Pleno aponta para possíveis impactos nas garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal de 88. Promove alterações relevantes na Lei de Execução Penal para dispor sobre 1. Monitoração eletrônica de preso. 2. A obrigatoriedade de realização de exames criminológicos para toda e qualquer progressão de regime. E 3.
a restrição do benefício da saída temporária. A análise do tema, como dito anteriormente, foi proposta pelo ilustre conselheiro Alberto Zacarias Toron, da OAB de São Paulo, ao registrar sua pertinente preocupação acerca do referido projeto de lei, por entender haver inconstitucionalidade decorrente da violação dos direitos humanos e ao acabar com as saídas temporárias de alguns feriados importantes, a saber, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados, liberando-as apenas em caso de estudo e trabalho. A proposta de manifestação pelo Conselho Federal quanto ao tema foi acolhida pelo seu presidente, que determinou a distribuição da matéria a esta relatoria e a inclusão da proposição na pauta já no mês de março em curso, em acelerada tramitação, o que denota a urgência da análise que o caso requer. Primeiramente, cabe esclarecer que a tramitação da referida alteração legislativa se deu por mais de uma década, pois, aventada inicialmente em 2011, apenas em 2024 teve finalizado o seu rito, depois de ter sido submetida ao crivo do Senado Federal e retornando com propostas de emendas para reexame da Câmara dos Deputados. O projeto tem o mérito de discutir aspectos ligados à execução penal que interessam à sociedade brasileira e preocupam-na, muitas vezes, sobre diversos enfoques, já que abarcam desde as inquietações com a temática da segurança pública até a ressocialização de infratores da lei e a garantia de direitos fundamentais. Tem um ponto que eu acho muito importante que a gente leve em questão para a discussão dessa proposição. É o princípio da vedação do não retrocesso. O princípio da vedação do retrocesso, quando se trata de questões relacionadas aos direitos humanos. As pessoas que estão presas já têm dentro do seu arcabouço de direitos o direito, em estando no semiaberto ou no aberto, de ter, preenchendo alguns requisitos, aquelas saídas temporárias, que são nos feriados mais importantes, inclusive feriados cristãos, da nossa República. Nós não podemos simplesmente, por lei, nem mesmo por emenda constitucional, no atual momento, retirar esses direitos, porque se tratam de direitos humanos. Nós não podemos simplesmente dizer é um direito à liberdade, um direito humano à liberdade, ainda que num curto período, relacionado a um feriado importante, como o Dia das Mães, ou a Páscoa, por exemplo, e agora você deixa de ter esse direito. Não é assim que funciona quando se tratam de direitos humanos. Isso é importante também para que a gente avalie. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Sidney Limeira Sanches, defendeu também durante a sessão que a Advocacia Nacional não aceitará discurso de ódio ou antissemitismo em seus quadros. O IAB iniciou um processo administrativo contra um advogado, membro da instituição, devido a declarações feitas contra judeus que fazem parte da entidade. Foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar e medidas cautelares foram tomadas no âmbito associativo. Na sequência, a comissão instaurada no âmbito do Conselho Superior, porque este senhor também é membro do Conselho Superior, que é o nosso Senado, do Instituto dos Advogados Brasileiros, a comissão se reuniu e aplicamos, já é pública, as medidas administrativas de suspensão dos direitos associativos, afastando ele do convívio enquanto o processo disciplinar encontra-se em curso. Eu não poderia deixar de registrar, né, a solidariedade que recebi desta casa, do presidente Beto, enfim, que não só emitiu uma nota, mas enfim, e na nota, enfim, hoje disponibilizada, inclui-se, né, o pronto apoio às medidas administrativas tomadas pelo Instituto. Não poderia deixar de fazer referência, né, ao apoio recebido de diversas instituições, algumas publicamente se manifestaram, né, como o Cinza, o César, a OAB de São Paulo, aos meus colegas de Conselho Federal que empenharam solidariedade e apoio à instituição, e aos presidentes de ordem aqui presentes, né, com os quais eu conversei. Os fatos ocorridos são intransigíveis. O fato é que não se admite hoje, né,
inclusive para nós avançarmos, né, num debate democrático são, que falas dessa natureza ecoem e encontrem qualquer tipo de apoio ou entendimento, né, que venha a tratar o assunto como uma violação menor. Enfim, foi uma fala envolvendo um crime de ódio imprescritível previsto na Constituição, que merece todo o rigor. E nesse sentido, né, eu queria deixar registrado aqui o nosso posicionamento. O Instituto dos Advogados Brasileiros tem uma tradição histórica de defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e inúmeras manifestações contrárias a qualquer ato discriminatório, racista, né, ou que venha afetar a fé religiosa. E tem mais. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, comemorou mais uma grande conquista da Ordem durante a sessão do Conselho Pleno. A Ordem recebeu o certificado do Guinness World Records referente ao título conquistado na 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Esse evento, realizado em novembro do ano passado, foi considerado o maior congresso da área jurídica em uma semana. Eu quero dizer que hoje nós recebemos os certificados do Guinness. Portanto, cada um dos senhores e das senhoras receberão o certificado com selo holográfico, com o seu nome personalizado, impresso pelo livro dos recordes mundiais, e vocês, senhores e senhoras, compõem um grande recorde marcado por essa gestão. Esses e outros debates você confere em detalhes no site do Conselho Pleno. Acesse oab.org.br e fique por dentro. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional. Não saia daí! A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do projeto de lei 5962 de 2029. A proposta estabelece a suspensão dos prazos processuais em 30 dias quando o advogado constituído nos autos adoece e estipula outros benefícios para a classe. Se não houver recurso no prazo regimental, a matéria seguirá para análise no Senado. Para estipular direitos e garantias para advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz, e também para o advogado que se tornar par. Como resultado disso, houve a previsão no âmbito do Código de Processo Civil da possibilidade de suspensão de processo em favor de advogada única patrona da causa por 30 dias, em razão de parto ou concessão de adoção, bem como em favor de advogado por 8 dias quando se tornar pai. Também restam estabelecidos por acréscimo legislativo direitos para advogados nos termos do artigo 7A da Lei 8906 de 94, transcrito a seguir. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. 1. Gestante. A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos da advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado grávido ou o período de amamentação. A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou também a redação final do projeto de lei 1259 de 2022, que altera o Estatuto da Advocacia para elencar, dentre os direitos do advogado, o de ter reconhecida a declaração de autenticidade dos documentos que fizer juntar aos autos de processo judicial ou administrativo. Nós sabemos que advogar não é fácil no Brasil. Isso, sem dúvida, colabora em muita celeridade à economia processual e à economia financeira.
há 10 anos foi criada a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, canal dedicado para denúncias de violação de direitos da categoria e atuação judicial. Ao todo, a Procuradoria foi acionada mais de 52 mil vezes na última década. E os temas mais presentes nos atendimentos são dificuldade no acesso aos autos, direito de petição, falta de urbanidade, violência contra o advogado, entre outros assuntos. Criada em 2013, no primeiro ato de gestão do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, a Procuradoria Nacional de Prerrogativas comemora 10 anos e muitos avanços. O enfrentamento técnico elevado, principalmente nos tribunais superiores. A partir da sua criação, pudemos capilarizar a estrutura da Procuradoria Nacional, que hoje se instala nas 27 seccionais de todo o Brasil, prestando um auxílio à defesa das prerrogativas e dos interesses jurídicos da Ordem dos Advogados do Brasil, seja no âmbito do Conselho Federal, seja no âmbito das 20 seccionais, fortalecendo, portanto, o nosso sistema de defesa, de manutenção de nossos direitos e de suporte para avanço às novas conquistas legislativas. Mudando de assunto, a OAB Nacional entregou uma nota técnica sobre o projeto de lei 553 de 2024 ao deputado federal capitão Alberto Neto. O texto trata da utilização do processo judicial eletrônico como a única plataforma de peticionamento eletrônico do país. No entanto, tendo em vista que a proposição apresenta teor contrário aos pleitos da advocacia, o parlamentar se comprometeu em retirá-lo da pauta de julgamentos, a fim de ampliar o debate e atender às expectativas da categoria. Acompanhe. Esse PL pretende tratar de uma unificação ou da eleição daquele que será a melhor plataforma de peticionamento eletrônico para toda a advocacia do Brasil, que substitui a cidadania brasileira perante os tribunais. Contamos com a sensibilidade do deputado Alberto Neto, que retirará o projeto e esperará um grande debate com a advocacia do Brasil para que ele possa apresentar aquele projeto que atenderá não só, como disse o deputado, os mais de 1.300.000 advogados que sobrevivem da advocacia, bem como os mais de 200 milhões de brasileiros. A gente sabe da dificuldade que é o PJE, a internet, o uso do processo eletrônico, não só no Brasil. No Brasil é muito difícil a internet, mas no nosso estado é pior ainda. Mas há um pleito da advocacia da unificação desse processo de petição. O projeto mostrou que é importante a unificação, mas que o melhor caminho, o que fica muito claro que não é o PJE. Por isso, ouvindo os advogados de todo o Brasil, agora eu estou retirando o projeto de lei para que a gente possa discutir tanto a OAB junto com o CNJ para encontrar, depois de um amplo debate, o melhor caminho para a unificação das petições em todo o Brasil. E não para por aí. Confira também o que foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ofício solicitando que o projeto de lei 4538 de 2021 seja incluído na pauta de votação da Casa. A proposta desobriga a antecipação de custas processuais para a execução de honorários advocatícios. Para Simonetti, abre aspas, esta medida é de suma importância para garantir os direitos e prerrogativas da advocacia. A exigência da antecipação de custas para a execução de honorários representa um ônus injusto e, muitas vezes, limitador para os advogados e advogadas em suas atividades profissionais. Confiamos na sensibilidade da Câmara dos Deputados para pautar e aprovar este projeto que beneficiará toda a classe jurídica do país. Fecha aspas. Uma comitiva da OAB Nacional também esteve na Câmara dos Deputados para encontros com deputados federais, a fim de garantir o andamento de pautas de importância para a advocacia, como proteção a profissionais em exercício, honorários, sustentação oral e garantias processuais. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, esteve presente e, para ele, abre aspas, o diálogo da OAB com os parlamentares é de suma importância para a defesa da advocacia. Tenho certeza que os colegas estarão abertos a ouvir os pleitos da categoria e fazer os ajustes necessários para assegurar os projetos de lei que estamos defendendo. Todos os detalhes desse assunto você encontra lá no nosso site. Acesse oab.org.br e confira.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!